Agora é a vez do quadro Mocinho ou Vilão. Vamos saber se o abacate é mesmo uma fruta pesada, como dizem. O abacate é uma fruta apreciada por muita gente, mas apesar de nutritivo, ele tem uma fama meio polêmica. Dizem que é uma fruta muito gordurosa e de difícil digestão. Afinal, o abacate é mocinho ou vilão? Na verdade, o abacate ele é mocinho, né? É uma fruta com alto teor de gorduras boas, né? Gorduras mono e poliinsaturadas. E a difícil digestão do abacate vem por conta da gordura presente nele. E, gente, não confundam, a gordura do abacate é uma gordura excelente, inclusive dando para ser usado diariamente o consumo do abacate em alguns pacientes no dia a dia. É normal o paciente sofrer com algum tipo de dor durante o tratamento oncológico. E é justamente por isso que a Oncoclínica oferece um auxílio especializado. Veja. O tratamento oncológico está cada vez mais moderno, apresentando bons resultados. Mas claro que durante o acompanhamento o paciente passa por incômodos, incluindo a frequente incidência de dores. Para atenuar o problema e dar mais qualidade de vida às pessoas, a Oncoclínica oferece profissionais especializados para tratar da dor, como o médico João II. Ele explica que tipos de casos merecem ajuda. Então, aqui no consultório oncológico é comum o encaminhamento de pacientes que têm a patologia do câncer e que é encaminhado com alguma dor de difícil controle, geralmente. Então, esses pacientes chegam com a queixa de dor e outros sintomas associados, como perda de funcionalidade ou depressão e ansiedade, e o passo inicial é abordar esse paciente como um todo para tentar amenizar o sofrimento ou, se possível, tratar completamente os sintomas dolorosos dele. O processo de tratamento da dor pode ser complexo, principalmente pela dificuldade em identificar a origem do problema. Daí a necessidade de um diagnóstico precoce e bem feito. Então, como toda a área da medicina, a gente começa com a história minuciosa do paciente, que a gente chama de anamnese, depois um exame físico detalhado, incluindo com isso o exame neurológico, para a gente conseguir diferenciar que tipo de síndrome dolorosa que o paciente apresenta, se é secundária do próprio tumor que o paciente tem, ou se é secundária de um tratamento relacionado ao câncer, ou se é uma dor neuropática, que ela vem dos nervos ou da medula, do sistema nervoso central, ou uma dor musculoesquelética, que também é comumente associada aos pacientes oncológicos pela sua fragilidade. Então, a gente fazendo essa investigação com o exame físico, com a história, geralmente a gente não tem muita dúvida da síndrome dolorosa que o paciente apresenta. Se necessário, nós avançamos com alguns exames complementares, como exames neurofisiológicos, que avaliam a função do sistema nervoso central e periférico, e também exames de imagem para tentar localizar que tipo de lesão pode estar provocando a síndrome dolorosa do paciente para melhor tratá-la. Assim como a origem da dor varia, o tratamento também é feito de acordo com cada caso. O médico explica que vários procedimentos diferentes podem ser feitos para ajudar o paciente. O tratamento ele vai ser baseado justamente nas síndromes dolorosas caracterizadas. Se for uma síndrome musculoesquelética, do tipo síndrome miofascial, que é muito comum também, cerca de 20% dos pacientes oncológicos apresentam, o tratamento é com terapia física, alongamentos, fortalecimento, reabilitação, relaxantes musculares e, inclusive, agulhamentos com bloqueios de pontos gatilhos que estão ativando a dor do paciente, ou até técnicas, por exemplo, de relaxamento, de fisioterapia. Então, esse é o tratamento. No caso do oncológico em si, o tratamento de padrão ouro ainda continua com os opioides, que são medicamentos mais fortes, que a população conhece o protótipo, que é a morfina, mas existem opioides mais leves, moderados, que a gente pode iniciar esse tratamento e pode avançar com opioides mais fortes. E esses opioides, eles têm que ser bastante bem controlados, porque eles têm efeitos colaterais e o paciente tem que ter um segmento pormenorizado para evitar e tratar os efeitos colaterais e dar uma melhor qualidade de vida desses pacientes. E, finalizando, a dor neuropática é um tema bastante interessante, porque esses pacientes também podem apresentar esses sintomas, que são sintomas de choque ou de queimação contínua nos membros, geralmente. E esses pacientes, eles são tratados com outro tipo de medicamentos. Geralmente são medicamentos antiepiléticos, antidepressivos, ou até medicamentos tópicos, como lidocaína, que são terapias que geralmente fogem da mão do não especialista em dor. Então, esse tratamento é específico para a dor neuropática e tem um resultado interessante nesses pacientes, melhorando sua qualidade de vida. É a vez do quadro Saúde dos Famosos. Vamos conhecer os truques da irreverente Geise Arruda.
Há 5 anos, uma estudante da Universidade Bandeirante virou notícia nacional por ter ido a aulas com vestido rosa curto. Após a fama, Geise Arruda fez diversas cirurgias plásticas para atingir um corpo de sonho. Mas o que fez a loira passar do manequim 44 para o 38 foi a mudança radical na alimentação e muito exercício aeróbico pesado. A neomagra Geise disse que acabou por descobrir que o segredo da boa forma é beber muita água e treinar como uma louca. A ex-estudante eliminou quase por completo os carboidratos do seu cardápio. Geise Arruda malha muito. Ela atribui o seu êxito a uma atividade muito simples, intercalar corrida com caminhada. Isso acelera o seu metabolismo e fica variando a frequência cardíaca, o que queima muito mais calorias. Você pode andar por 2 minutos e correr por 1, fazendo 40 minutos desse exercício por dia. Emagrece, segundo a loira. Para manter o bumbum durinho e as pernas esbeltas, Geise faz exercícios de agachamento e também tratamentos estéticos. Como tem muita retenção de líquido, sempre faz drenagem linfática e massagem modeladora para desinchar. Olá, o nosso entrevistado de hoje no Espaço Criare é o nutricionista Alain Macedo. Nós vamos falar sobre um assunto que está muito na moda, está muito em voga, que é a utilização de produtos chamados de suplementos alimentares. As pessoas têm muita curiosidade em relação a esse assunto. Em primeiro lugar, eu queria lhe desejar boas-vindas, agradecer pela sua presença no programa mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre do meu trabalho. Doutor Alain, a primeira coisa que a gente pergunta, até para a gente entender um pouco, o que são os suplementos alimentares? Na verdade, suplementos alimentares é qualquer tipo de alimento que seja na forma de pó, em gel, em cápsula, em barra. Tudo isso inclui um suplemento, tudo que vem para adicionar mais, para suplementar. Tudo isso é tido como suplemento alimentar. Então, para a gente detalhar mais, quais são os tipos de suplemento que existem hoje à disposição? Hoje, no mercado, é encontrado vários tipos de suplementos alimentares, né? Os mais renomados, os mais conhecidos, são os de teor proteico aumentado, conhecido como whey protein, a proteína do soro do leite, extraído da fração do leite, e foi descoberto um valor nutricional muito bom, até mesmo em tratamento de doenças, até mesmo para quem pratica atividade física e tem uma necessidade de um aporte proteico aumentado. Por isso que ele é o queridinho hoje do consumo entre os praticantes de atividades físicas e etc. Então, dentre os suplementos alimentares, proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, algumas fibras, aminoácidos, a whey protein, que é a proteína do soro do leite, é um dos produtos mais consumidos hoje no mercado mundial. Que casos são indicados para a pessoa utilizar o suplemento alimentar? Quem é que deve usar de acordo com o objetivo que busca? Quem é que deve usar o suplemento? Primeiramente, um suplemento alimentar, Marcos, ele deve estar dentro de um programa alimentar, dentro de um contexto alimentar e não apenas ele isolado, solto. O paciente teria uma necessidade aumentada, alguns estudos apontam, um praticante de atividade física, ele teria um aporte, ele necessitaria de um aporte proteico aumentado. Nesse caso, ele busca um suplemento alimentar, vamos equiparar aqui, no medidor de um whey protein, que é um suplemento de proteína, um medidor de 30 gramas aproximadamente, diluído em 200 ml de água, o paciente encontra em torno de 24 gramas de proteína. Para ele encontrar esses mesmos 24 gramas de proteína em um alimento in natura, um frango, ele teria que comer uma boa porção. Então, hoje, o suplemento alimentar, ele vem com essa ideia também de otimizar tanto a absorção, por conta que ele já vem pré-digerido, já é bem absorvido, e eu encontro um grande valor nutricional em uma pequena porção. Mas, assim, queria que ressaltar essa questão da necessidade do acompanhamento. Sim. É essencial o acompanhamento? A pessoa pode chegar simplesmente comprar o produto e utilizar? Ou é essencial que ela tenha um acompanhamento de um profissional na utilização desse produto? Eu diria que é essencial porque ela vai comer outras fontes de proteína. Estou dando um exemplo de proteína no caso. E é interessante, Marcos, que esse paciente busque um profissional, no caso o nutricionista, para ajustar as suas necessidades diárias. Se eu pego um paciente com 50 anos e um paciente com 18 anos e ambos fazem musculação, mas ambos não precisam da mesma necessidade proteica. Então, seria interessante buscar... Personalizar. Isso, seria uma prescrição individualizada, onde aquele paciente X irá consumir e absorver aquelas X gramas de proteína. É interessante entender a importância do nutricionista nesse quesito, não só apenas chegar num lugar e comprar
um suplemento alimentar. A indústria alimentícia está para vender, é uma indústria como qualquer outra. Eu costumo dizer, Marcos, dentro desse tema suplemento alimentar, dá para contar nos dedos da mão o que tem realmente saúde, o que tem realmente ciência e o que realmente é eficaz. Tem muita coisa que a indústria alimentícia joga. Daí a necessidade de um profissional para direcionar. Justamente. Porque, gente, é até importante alertar esse assunto. Não compre nenhum tipo de suplemento alimentar sem ter a orientação de um profissional nutricionista, né? Por que eu digo isso, Marcos? Chega muito fácil. As redes sociais hoje divulgam produtos que a Anvisa, inclusive, não libera, e tem profissionais ou profissionais empresários que comercializam esse tipo de produto de forma sem ética, óbvio. Por exemplo, um produto que não tem... Vamos entender, por exemplo, como identificar um produto ilegal, uma venda ilegal. Se o produto não tiver no rótulo um aminograma em português, já consta que o produto não é liberado no Brasil e a Anvisa não liberou. Então a gente tem muito cuidado com isso, busca um profissional nutricionista para orientar realmente a necessidade de se é preciso usar ou não um suplemento alimentar. Qualquer pessoa pode usar? Existe alguma restrição, digamos, de idade, de sexo, de algum tipo de doença que a pessoa tenha crônica? Existem restrições ou qualquer pessoa, se acompanhada, pode usar o suplemento? Hoje eu diria que qualquer pessoa usaria e usa. Vou dar um exemplo da área clínica, eu sempre gosto de dar esse exemplo, Marcos. Se você pega um paciente pós-bariátrico, um paciente que fez uma redução de estômago, ele vai hoje, ele vai ser praticamente obrigado a fazer uso de um suplemento alimentar. Lógico que com um fim terapêutico, tratamento daquela agressão que ele teve no estômago. Sei. Mas não tenho idade. Se eu recebo um paciente em consultório, em grau de desnutrição, por exemplo, a minha finalidade é tirar ele daquele grau de desnutrição o quanto antes. E o suplemento pode ser uma estratégia para me cortar caminhos. Mas não tenho idade, não tenho um dia, não tenho uma hora. Eu tenho pacientes atletas de 12 anos que suplementam pela necessidade diária desse atleta. Pacientes atletas, no caso. E é interessante ressaltar isso. O atleta do consumidor, do praticante apenas. Eu acho que o praticante apenas, se ele busca um profissional nutricionista que vai, inclusive, entender um pouco mais sobre esse assunto, vai, inclusive, desmerecer o uso de alguns suplementos. Então, no caso do atleta, não. A necessidade seria por conta da grande demanda que esse atleta tem de 5, 6 horas de treino dia, por exemplo. O próprio nome suplemento dá a ideia de acrescentar, de somar. Mas, assim, o que a gente vê muita gente fazendo, eu quero saber até que ponto isso é correto ou não, é a pessoa substituir as refeições diárias por suplementos. Isso é totalmente errado? É parcialmente errado? Eu diria que fisiologicamente é totalmente errado, né? Se a gente pegar o nosso trato intestinal, desde outras funções, os dentes, a mastigação, gente, a ideia de usar shakes para comprar, eu diria, substituir uma refeição, se for num período atípico, Marcos, eu tenho a garganta inflamada e não consigo digerir um alimento. Aquele dia eu vou usar um suplemento alimentar, como um shake proteico, por exemplo, adicionar uma fruta, uma fibra e fazer dele minha refeição. Mas aquele é um momento. Agora, passando isso ser uma rotina, eu vou garantir para vocês, por exemplo, alguns problemas de saúde desse paciente, algumas carências nutricionais. Então, nós não recomendamos o uso isolado do suplemento alimentar de forma direta como um substituto de refeição. O uso discriminado pode causar que tipo de problema? Desde problemas renais, problemas hepáticos, problemas relacionados ao trato gastrointestinal, gastrite e etc. Mas é interessante entender que existe essa dúvida, né, do porquê usar, de como usar, por que a Anvisa não proibiria alguns produtos só com a prescrição de um profissional. Isso vai muito do paciente, né? Ele tem que ter a consciência que ele não tem habilidade para consumir aquilo de forma, eu diria, sem um conhecimento científico. Lógico. E buscar um profissional para ajustar. Tem muita gente que confunde esses suplementos com anabolizantes, com esteroides, com coisas que são sabidamente nocivas. Existe muito esse tipo de confusão? Existe. Chega a ser até
uma aberração Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O suplemento alimentar, como eu falei para vocês, é tudo que é desenvolvido em cápsula, em gel, em barra, em pó. E o anabolizante, o esteroide anabolizante, é uma droga química feita pela indústria farmacêutica, com recomendação apenas médica, porque ela vem também com fim preventivo, tratamento, a área médica é responsável por isso. Então, se associarmos, a grande diferença é essa, a indústria alimentícia faz o suplemento e a indústria farmacêutica faz. Que é uma grande diferença. Muita diferença. Eu queria que para encerrar essa nossa entrevista, eu deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está até pensando, utilizar, ou quem já está utilizando talvez de forma errada, uma mensagem falando sobre a importância do suplemento alimentar bem utilizado. Pessoa que quer usar, pessoa que está usando, qual é o mandamento a partir de hoje, doutor? Legal. O mandamento a partir de hoje para o uso correto de um suplemento alimentar é primeiro buscar um profissional nutricionista, né? Dentre a diversidade de profissionais que temos, o nutricionista é o único responsável para suplementar, se necessário, e colocar isso dentro de uma individualidade, como já foi dito, né? Dentro da necessidade diária de cada paciente. Então, pessoal, não busquem o uso de suplemento alimentar apenas com uma dica de um vendedor ou apenas com uma dica de um amigo que teve uma experiência boa. Busque um profissional e adicione, se necessário, um suplemento alimentar dentro da sua individualidade. Obrigado, doutor Alain, mais uma vez por estar aqui com a gente. Legal. A gente conversou com o doutor Alain Macedo, que é nutricionista. A gente conversou aqui sobre suplementos alimentares. Até a próxima semana, então, com mais uma entrevista direto do Espaço Criare. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. Toda linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. O maior jornal do Piauí completa 20 anos. E quem ganha os presentes é você. Assine o Jornal Meio Norte e ganhe um kit completo da Bíblia Sagrada, narrada por Cid Moreira. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Assinou, ganhou. Ligue 86 3133 7383 ou acesse assine.jornalmn.com.br. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Clínica Tércio Rezende, essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tércio Rezende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana, CRM 577. No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itacor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itacor, um hospital cheio de qualidades. A Unimed Teresina quer cuidar de você. Para isso, oferece mais de 900 médicos de todas as especialidades. Oferece também as melhores clínicas e os maiores hospitais. Você tem livre escolha em nome da sua saúde. Porque com saúde, você pode fazer e executar todos os seus planos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8000. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231 1530.
O lugar certo para fazer seus exames é o Laboratório Exame. Em equipamentos modernos de alta tecnologia, gente dedicada conduz com toda a segurança o processamento e a interpretação com qualidade. No Laboratório Exame, tudo está voltado para que os resultados estejam prontos com toda exatidão. Sempre. Filiais em toda a cidade e a nova unidade da Zona Leste, na Rua Meusotes. Laboratório Exame. Você confia. Desde 1993, a UDI cresce sem parar, para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI, para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços. A Ótica e NPJ Produções apresentam um mega evento para a Zona Norte e toda a Teresina. 10 anos da banda Black Style. A gatinha Bia. Sábado 11 de julho no Aeroclube. Black Style com sua banda completa. Banda Pilera e 100% só pra sambar. 10 anos da banda Black Style. Sábado 11 de julho no Aeroclube. 10 anos de Black Style. Ingresso antecipado. Banca do Zezinho e no Aeroclube. Apoio: Academia Eugênio Fortes Aeroporto, Quality Fitness, Ramona K, Gráfica Realce, Danicel, Estilos Bonés e Acessórios. 10 anos de Black Style. Oasis Distribuidora e Garra Distribuidora apresentam em julho festejos de Demerval Lobão de 22 a 31 de julho no Lá em Casa Show. Sábado, dia 18 de julho, abertura dos festejos de Demerval Lobão com Samira Show, Forró 100% e Cristian Ribeiro. Sábado, dia 25 de julho no Lá em Casa Shows em Demerval Lobão, Forró Sacode e Léo Cachorrão. E na quinta, dia 30 de julho, encerramento dos festejos de Demerval Lobão no Lá em Casa Show. Com Desejo de Menina e Toca do Vale. Patrocínio: Garra Distribuidora e Oasis Distribuidora. Apoio: Droga Farma, Zoom Digital Studio, Vodka Slova e Cachaça e Pioca. Brahma apresenta Show das Férias. Sábado 11 de julho no Clube do Antônio Rosa, no povoado Cajazeiras. E o show vai ser com o Washington Brasileiro. O Washington Brasileiro. Tem mais Bonde da Paixão e Forró Chamegado. O show mais visto em todo o Brasil. O Washington Brasileiro. O melhor forrozeiro de todos os tempos. Ingresso antecipado Banca do Zezinho. Manuel da Pensão no São Vicente. Armarinho Principal na Santa Maria da Codipe, Sacolão dos Cereais e na portaria do clube. O Washington Brasileiro ao vivo. É sábado 11 de julho no Clube do Antônio Rosa nas Cajazeiras. Ônibus dos lugares de sempre. O Washington Brasileiro. Brahma apresenta em julho a temperatura vai subir em Luiz Correia. 24 e 25 de julho em Festa e Férias Barra Mares. Forró, axé e pop se misturam para agitar suas férias. Aviões do Forró. Aviões do Forró. Xé Pop. O Rapa. E Tom de Alerta. Vendas Calor Produções, Banca do Zezinho, Farmácias Equilíbrio, Duna Shopping, Ingresso Sky, Patrocínio Marco Informática, Johnny Walker Red Label, Smirnoff, Cachaça e Pioca, Óticas Diniz, Farmácia Equilíbrio, Boticário, Ideal Alimentos, Apoio Gráfica São João, Celebração Eventos, Criativa Comunicação Visual, IEG de Comunicação e Marketing.